Cumprimento as pessoas que nos acompanham, Vossa Excelência, senhor presidente, colegas deputados, senhores funcionários. Eu queria tratar de um tema que, de certa forma, está aterrorizando as pessoas, ou pelo menos um grupo de pessoas, ou alguns grupos de pessoas, que é a questão da rigidez, da confiabilidade do nosso sistema eleitoral, do resultado das eleições. Então, eu queria, primeiramente, deixar aqui consignado, já fiz várias vezes, mas novamente, que eu sempre fui uma defensora do voto impresso. Sempre fui, muito antes do presidente abraçar essa bandeira em sala de aula, eu já defendia o voto impresso, por entender que a materialização do voto confere segurança a todas as partes. Por exemplo, diante da situação de dúvida que se estabeleceu no país, ou em parte do país, se nós tivéssemos os votos impressos, poderíamos fazer a recontagem, que é algo que acontece nas nações mais desenvolvidas pelo mundo afora. O tema foi debatido no Congresso, foi debatido no Supremo, e infelizmente não foi implementado. Tá? Então eu quero deixar isso aqui registrado, porque eu não sou o tipo de pessoa que muda de opinião a depender do contexto. Também quero deixar aqui registrado que eu acredito firmemente que o presidente Bolsonaro perdeu. Tá? Eu acredito que o presidente perdeu. E entendo que perdeu por culpa do seu núcleo duro, de pessoas agressivas, pessoas persecutórias, sobretudo com quadros da direita. Porque eu nunca vi o bolsonarismo bater em esquerdista como eles bateram e batem em direitistas. Então eu quero deixar aqui registrado que enquanto o presidente eleito, Lula, estava buscando estabelecer alianças com os espectros divergentes da sociedade, o presidente Bolsonaro, na melhor das hipóteses, se calou diante das perseguições feitas pelos seus apoiadores mais próximos. Porque eram perseguições feitas por pessoas que frequentavam e frequentam o Palácio, pessoas que frequentavam e frequentam a casa do presidente da República. Então é impossível dizer que não soubesse. Eu perdi a conta do tanto de postagem, de discurso, de áudio, que fiz alertando que era necessário ter um pouco de humildade. Porque as pessoas que discordavam, as pessoas que faziam perguntas, as pessoas que de alguma maneira se mostravam indecisas, eram atacadas no lugar de serem conquistadas. Então eu acredito de verdade que o presidente perdeu, não foi o Lula que ganhou, foi o presidente que perdeu, pela falta de humildade do seu entorno. Independentemente disso, nós temos um número significativo de cidadãos que não acreditam no resultado. Não entendo que a melhor maneira de lidar com esses cidadãos seja calá-los. Eu não entendo que seja esta a melhor maneira, digo isso respeitosamente. Nesse final de semana, o professor Marco Sintra fez postagens urbanas, postagens educadas, postagens não agressivas, não ofensivas, teve suas redes suspensas. E o que é pior, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes determinou que ele seja ouvido pela Polícia Federal como se tivesse praticado um crime. Professor Sintra não praticou crime nenhum. Eu confio no resultado. Mesmo sendo defensora do voto impresso, por entender que neste momento o voto impresso nos ajudaria a trazer um pouco mais de tranquilidade, eu confio no resultado. Não obstante, não posso entender natural, numa democracia, que os demais cidadãos estejam impedidos de fazer questionamentos, de desejar esclarecimentos. Eu assisti às tais lives do tal ativista, jornalista argentino. O que eu penso sobre isso? Eu penso que nós temos instituições fortes nesse país.
Eu penso que o presidente da República está vinculado a um partido forte, grande e rico. Ou mentiram o tempo inteiro, ou as Forças Armadas auditaram e acompanharam todo o processo, porque foi isso que foi alardeado na imprensa. Então, com todo respeito, não me parece que seja um jornalista do país vizinho que vá dizer se houve ou não houve fraude. Eu estou aguardando, haja vista o desespero de vários cidadãos nesse país, que primeiro, as Forças Armadas, que disseram que auditaram, que acompanharam, se manifestem. Diferentemente de muitos que estão na frente dos quartéis, não sei que saudosismo é esse, meu Deus do céu, pedindo intervenção, algo absolutamente incompatível com a nossa Constituição Federal, com a nossa legislação, com a história, com o momento vivido pelo mundo, diferentemente desses saudosistas, de algo ruim, com todo respeito. Eu acompanhei os noticiários. O próprio presidente da República determinou que as Forças Armadas acompanhassem o processo. Meu Deus do céu, seja para confirmar o resultado, seja para dizer que há dúvidas, é necessário que alguma instituição neste país venha a público. Porque não é possível que vão ficar todos calados, enquanto as pessoas estão descabelando, chorando, entrando em pânico na frente dos quartéis. Não é possível. E o partido do presidente? O PL? Entende que aquela documentação, que aquela tal live vale de alguma coisa? Entende que não? Tem que ter um comunicado, tem que ter um manifesto. Porque, senhores, muito embora eu acredite no resultado, quando as pessoas começam a levantar dúvidas, e no lugar de virem esclarecimentos, vêm ordens de intimação, de condução à Polícia Federal, de derrubada de redes, e, infelizmente, as dúvidas acabam ganhando força. Então eu entendo que já passou da hora da tal auditoria que o presidente determinou que fosse feita ao longo do processo eleitoral, ser apresentada para a nação. Já passou da hora do partido do presidente se manifestar, porque quando houve dúvidas no pleito entre a ex-presidente Dilma e o agora deputado federal Aécio, o partido do candidato que perdeu pediu uma verificação. Então, essas dúvidas, esses pedidos de verificações são inerentes à democracia. O que não é inerente à democracia é as pessoas não terem o direito sequer de duvidar. Então, aqui é um pleito como cidadã, como deputada, como professora de direito, que aqueles que acompanharam esse processo se manifestem de forma técnica. Não é de forma adjetivada. É golpe, não é golpe, é fraude, não é fraude. Isso fere o são sentimento da democracia. Porque essas frases feitas, elas retomam a momentos ruins da nossa história. A divergência, a dúvida, isso não tem nada a ver com ferir instituições, atacar instituições. Que isso? Também não dá para o presidente da República ficar calado. Vem do circo pegar fogo. É isso que ele quer? Eu perdi a conta, presidente, do número de pessoas que me ligaram, me escreveram, algumas chorando. Essas pessoas merecem respeito. É muito cômodo para a família Bolsonaro ficar em silêncio. Vem do circo pegar fogo. Se as Forças Armadas acompanharem o processo, seja para dizer que está tudo certo ou que não está, eu entendo que tem que ter uma manifestação oficial
oficial, desculpa, não é o jornalista amigo do Eduardo que vai me fazer crer que está tudo errado. Agora, na medida em que levantar essa situação, as instituições precisam dar uma resposta. E não é calando Marcos Cintra e outros tantos que isso vai se resolver. Obrigada, senhor presidente. Obrigado.